Olá, pessoal. Boa noite a todos, né? Primeiramente, agradecer o Marcelo Paiva, pelo convite, tá, Marcelo? Dizer que o evento tá top, eu estava acompanhando aí ontem e hoje, né? Rapaz, evento de tecnologia, né? Que tem abertura com berrante, palestrante com chapéu de boiadeiro, vou te contar um negócio, tá? Bem legal e é só aqui no Goiás, né? Bom, pessoal, vamos lá. Eu trouxe aqui uma palestra para a gente falar um pouco sobre Kubernetes, tá? A ideia é a gente falar do básico, mas também falar do porquê é importante, enfim, e a gente entrar um pouco nessa seara aí, tá? Para me apresentar, eu sou o ex-CTO do Conexa, o Hub de Inovação do Grupo SIAG. Trabalhei lá por 10, 11 anos, né? E atualmente eu sou cofundador e CTO também da Pila, que é uma fintech com o propósito de transformar o dinheiro em um catalisador de sonhos, tá? Nossa ideia é a gente ser um banco para pessoas de média e baixa renda, e eu tenho certeza que vocês ainda vão ouvir falar da gente, tá? Esse QR Code aí tem os meus contatos, então se você quiser entrar em contato, pode me chamar no LinkedIn, escanear aí e entrar em contato direto comigo. Beleza? Bom, então, para a gente começar, por que eu devo aprender Kubernetes, né? É um nome que se vê falar muito, principalmente aí no meio de desenvolvedores, enfim, infraestrutura, cloud. E o primeiro motivo é porque você é um cara que é foda, né? E você é um profissional que se mantém atualizado. E esse bilhete é verdade, né? Então, é importante porque você precisa se manter atualizado. A gente sabe que o mercado está mudando constantemente, e cada vez mais surgem tecnologias novas, e Kubernetes já não é novo, né? Então, você que não tem familiaridade, você que não conhece, não tem alguma experiência, aqui em Goiás, eu posso falar porque contratei muitas pessoas aqui na região, e às vezes é difícil encontrar um profissional que tenha vivência com esse tipo de tecnologia. Tá? Então, se você é um cara foda, então é sua obrigação aí aprender um pouco sobre Kubernetes, tá bom? Bom, segundo motivo é que ele é perfeito para usar com arquitetura de microserviço, tá? Não é a única tecnologia que existe para isso, para o propósito que ele foi criado, talvez a mais difundida, né, no mercado, talvez a mais usada, com certeza, para trabalhar com arquiteturas novas, ele é perfeito. E terceiro motivo, ele é o mundo, né, feito de microserviços, tá? Se não é feito ainda, vai ser feito, acredite em mim. O cenário de tecnologia está mudando muito, as empresas estão acordando, né? Aquele software legadão lá, ele está ficando para trás, e daqui a algum tempo, se você quiser se manter nesse mercado, você vai precisar aprender coisas novas, né? Movimento é vida, né? O quarto motivo, você será forçado a aprender outras técnicas e metodologias. O Kubernetes, por si só, ele vai te forçar a aprender Docker, ele vai te forçar a aprender, você vai ter que aprender um pouco sobre DevOps, né? O Kubernetes é uma ferramenta que ajuda muito, né, no trabalho com DevOps, no desenvolvimento ágil, então é muito importante ter o conhecimento dessas outras metodologias. Então, querendo ou não, você vai ser forçado a aprender outras coisas, né, aprender coisas novas. Ele traz economia de infraestrutura, e esse é um excelente argumento, né, para convencer seu chefe a mudar ou a implementar alguma coisa em tecnologias novas. A gente sabe que cloud vem para diminuir os custos de infraestrutura que as empresas têm, com um pequeno asterisco aqui, né, se for mal feito também piora tudo, então tem que se tomar um certo cuidado, mas como base ele transforma sim, ele traz sim economia. Sexto, seu usuário, seu cliente não vai perceber a mudança, não vai perceber a diferença. Por que isso é bom, né, Renato? Porque se você atualiza uma versão, às vezes você está me ouvindo aí e trabalha naquele esquema de ter que parar o seu cliente lá um dia da semana para ele atualizar a versão dele, atualizar o sistema, enfim, e depois ele começa a usar, dá aquele monte de erro, volta a versão. Com o Kubernetes não tem isso, né? Nessas arquiteturas que a gente trabalha, arquiteturas novas, a gente não tem isso. Você atualiza a versão no meio do expediente, se falhar o seu deploy, né, você consegue rapidamente voltar à versão anterior sem um custo. Às vezes seu cliente nem fica sabendo, nem sabe o que aconteceu ali, né? Então, esse é um ponto extremamente importante, não só do Kubernetes como ferramenta em si, mas da arquitetura de microserviços, enfim, dessas arquiteturas modernas que a gente tem visto também. Sétimo lugar, ajuda o seu negócio a escalar do dia para a noite. Tem um asterisco aqui,
porque, de novo, também depende da forma que é feito, né? Mas se o seu sistema tiver sido feito, tiver sido arquitetado da forma correta, de uma forma certa, é muito fácil você escalar. Então, inclusive, a gente vai ter uma parte de hands-on aqui da palestra, e eu pretendo mostrar aqui como que isso funciona um pouco na prática. Tá? E por último, é muito mais simples do que realmente parece. Então, a gente ouve falar muito e às vezes as pessoas têm medo porque acham que é um negócio muito complexo. Mas na verdade não é. Não é complexo. É simples, basta um pouquinho de esforço, um pouquinho de conhecimento sobre os conceitos fundamentais para você entender como funciona, entender que isso pode trazer, sim, muitos ganhos aí no seu dia a dia, enfim, em valor para a empresa onde você trabalha, em valor para o seu usuário final, tá bom? Mas antes da gente continuar falando sobre Kubernetes, a gente vai falar um pouco sobre inovação, tá? Inovação com uma ação aí fluorescente e piscante, tá? Por quê? Às vezes, né, você está num cenário onde você quer inovar, você quer aprender coisas novas, mas o lugar onde você trabalha não te permite isso. Então, a ação, ela é muito importante, né? E aqui eu queria falar um pouco disso antes da gente entrar no assunto da ferramenta em si. Então, eu queria trazer alguns cenários, né? Primeiro, na Blockbuster, imagina, esse é o tipo de cenário onde você trabalha em uma empresa top, com clientes fixos, recorrência, em um mercado que nunca muda e a empresa já é líder de mercado. Ou seja, essa empresa acha que não precisa mudar, né? Na verdade, a mudança, ela precisa acontecer, a mudança, ela precisa vir. Toda empresa que não estiver olhando para um cenário de inovação, ela tende a ficar para trás, tá? Toda empresa tende a perder mercado, tende a perder um nicho específico, tende a perder uma parte da sua carteira, ou tende a morrer de vez mesmo, se não olhar para tecnologias novas, se não olhar para a inovação. E tem um segundo cenário, que é muito mais comum, né? Claro que tem outros, mas é aquele chefe que é top, né? Que sabe de tudo, que está seguro, ele sabe que as coisas são boas do jeito que são, né? E ele tem aquela máxima, né? Em time que está ganhando não se mexe. Bom, na verdade isso não é verdade mais, né? Já faz muito tempo que isso não é verdade. E esse chefe, cabeça de minhoca, ele também vai ter que mudar, porque senão ele vai perder o emprego. Ou vai levar a empresa à falência, né? Então, por que eu estou trazendo isso? Pode ser que você esteja em um desses dois cenários, ou pode ser que você esteja em um cenário diferente. O que é importante nesse contexto? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Para mim, esse é o ponto. Tá? Então, onde tudo começa, né? Onde a inovação começa? A inovação começa com você participando do Cloud Summit Cerrado, né? O evento que tem abertura aí com o Berrante, e a mudança começa com você realmente estudando, se aprimorando como profissional e querendo conhecer coisas novas. Então, você precisa ter essa mentalidade, então, só de você estar aqui já é um grande avanço. Então, só tem um pequeno detalhe para você tomar cuidado com a barata. As tecnologias novas, elas são, muitas vezes, elas resolvem problemas gigantescos, né? Mas, às vezes, você tem canhão que você usa para matar barata. Então, não compensa, enfim. Então, não é todo cenário que você diz que a empresa é uma Blockbuster da vida, né? Ou que seu chefe quer cabeça de minhoca. Não, às vezes é porque o problema é muito pequeno e não vale a pena você usar determinada tecnologia para tentar resolver aquilo. Ou, enfim, tudo tem que ter ROI, né? Tudo tem que ter um retorno sobre investimento. Tá? Então, esse pequeno asterisco aí. Bom, e agora sim, vamos falar dessa bodega de Kubernetes, né? Que coisa é essa, né? Então, para começar, de forma bem simples, tá? O Kubernetes é um orquestrador. E um orquestrador de containers. Se você já trabalhou com Docker, você vai se familiarizar bem, tá? O Kubernetes ele foi construído, inspirado e baseado nas experiências do Google e de seus sistemas internos. Então, surgiu lá. O Google abriu o Kubernetes para o mercado, com open source, inclusive, e aí, a partir disso, começou a se popularizar. Então, você que já usa Docker, e a premissa aqui é que você já tem um certo conhecimento, se não tem, procure materiais básicos, enfim, para começar, instale o Docker na sua máquina, comece a rodar o seu SQL Server, seu Postgres, seu Redis, enfim, suas ferramentas do dia a dia, comece a rodar elas dentro do Docker na sua máquina, vai ficar instalando. Porque é assim que a gente aprende, né, fazendo. Então,
Esse é um ponto importante. Então, você que já usou o Docker é muito legal, é uma ferramenta sensacional, só que quando você precisa rodar vários containers de forma alinhada, de forma bem configurada, de uma vez só, quem já tentou sabe que é um cocô, né? É uma bosta mesmo enfim, não tem como. É claro que você tem soluções como Swarm, por exemplo, que faz também a orquestração, mas o Kubernetes, ferramentas como Kubernetes, Swarm, enfim, elas surgiram para tentar resolver isso, tá? Então, quais são os recursos que o Kubernetes tem? Basicamente, ele tem todos esses recursos que estão aí na tela, né? Mas basicamente, o que você precisa conhecer de forma mais específica. Você tem um deployment, tá? Um deployment gera um replica set, ou um daemon set, um stateful set, enfim, tem diferença entre eles, mas o básico do básico, deployment, replica set, um pod, e lá dentro do pod tem um container com o seu código, tá? De forma bem chula, bem básica, é isso. Tá? A menor parte do Kubernetes, a menor parte dele é o pod. Um pod pode ter vários containers. Tá? Produção, minha tela está travada? Ah, não, voltou. Então, um pod, ele pode ter vários containers, tá? E cada container pode estar ligado a um volume, tá? E esse volume ele pode ser um config map, um secret. Na verdade, é um lugar onde você armazena dados dentro do seu, a partir do seu container. Então, se você aprender para que serve, o que é e como funciona, esses carinhas aqui, esses três carinhas basicamente, o volume, config maps, o secret, são importantes, mas para um cenário bem básico, esses três são os principais, você já conhece aí, já tem um grande potencial de usar o Kubernetes no seu dia a dia, já com coisas um pouco mais simples, enfim. Claro que ele tem outros recursos que são bem legais, bem interessantes, ele tem jobs que podem ser executados ali a partir de um cron job, tem recursos como autoscaler, horizontal, vertical, orçamento de recursos para um pod, né? Então tudo isso você pode configurar e é bem interessante. E claro, tem um cara que eu estava esquecendo aqui, mas que também são importantes, que é o CEPS, tá? Eu vou explicar um pouco sobre eles na prática, mas basicamente esses são os principais recursos aí da ferramenta, beleza? Bom, a arquitetura do Kubernetes, como que ele funciona? Basicamente, ele tem interface gráfica, tá? É uma interface que você encontra às vezes no dashboard mesmo, ou ele tem um CLI, que é o que a gente chama de kubectl, tá? Esses caras, eles não são nada mais, nada menos do que uma ferramenta que se conecta com a API do Kubernetes, que está lá plugado dentro do master, tá? O pessoal que já conhece, enfim, me perdoe aí um pouco o uso chulo aí dos termos, mas eu estou tentando simplificar para que fique claro para quem não conhece ou para quem nunca trabalhou como que funciona, tá? Então, você tem um master, e o master ele tem os seus slavers, né, os seus worker nodes. Então, dentro do seu cluster, e um cluster envolve tudo isso aqui, né, um cluster é isso aqui tudo, geralmente, você pode ter um cluster com 2 nós, com 3 nós, com nós diferentes, em regiões diferentes do mundo. Então, te dando aí uma alta disponibilidade. E dentro de cada nó, o nó é como se fosse uma máquina virtual mesmo, tá? É uma máquina que está lá provisionada, conectada e configurada com o seu Kubernetes. E dentro de cada nó, você tem, obviamente, o Docker rodando lá embaixo, né? Esse cara. Você tem o Docker rodando lá embaixo, junto com o kubelet, o kubeproxy, e você tem os seus pods. E dentro de cada pod, você tem as suas aplicações, ou as aplicações de terceiro, tá? Então, de forma bem simples, é isso. E por que é legal, né? É legal porque você pode ter réplicas desse mesmo pod em outros nós. Você pode ter réplicas em outros nós, em outros lugares do globo. Então, começa a te dar um poder de escala, um poder de disponibilidade muito alto, né, para a sua aplicação. Basicamente, essa é a arquitetura, né?
E para simplificar, tentar simplificar um pouco mais, trazendo um desenho um pouco mais simples aqui, tá? Então, um cluster tem vários nós, aqui eu trouxe 3, né? O Node XPTO 1, 2 e 3. Dentro do Kubernetes tem um tipo de recurso, que é o Ingress, tá? Que é o cara que recebe, basicamente, a configuração de entrada para dentro do seu cluster, tá? A gente vai ver isso na prática daqui a pouco. O Ingress, ele se comunica com os serviços, e os serviços se comunicam com os pods, tá? Então, basicamente, o fluxo é esse aqui. Então, o seu cliente está aqui, ele bate no seu endereço, né, no seu domínio, e o seu domínio, a partir das configurações do Ingress Controller, acha um service, tá? O service sabe quem é o pod que ele atende, então ele busca lá o seu service, o seu pod, seja no nó que ele tiver. Tá? E aqui é como se ele fizesse um balanceamento de carga. Tá? No fritar dos ovos, é basicamente isso mesmo. Então, por exemplo, se esse pod aqui morre, o pod K2 morre, o pod K1 assume todo o tráfego, até que o Kubernetes consiga levantar o pod K em qualquer outro nó que esteja disponível. Então, ele faz todo esse trabalho para você de forma quase que automática. Tá? Bom, espero que tenha ficado simples, tá? E só um aviso, né, de novo, é uma coisa que eu odeio, às vezes participar de uma palestra, o cara está defendendo uma tecnologia e fala que aquilo é o melhor que há. Na verdade, não existe bala de prata para nada. Eu acho que para nada na vida, né? Não só em tecnologia, mas para nada na vida. E ele não serve para todos os cenários, tá? Então, Renato, para qual cenário que o Kubernetes não serve? Cara, se o seu cenário, se a sua aplicação é uma coisa muito simples, vamos supor que você tem um job que precisa rodar a cada hora para verificar determinada atualização no banco, ou fazer uma tarefa. Não compensa você levantar um cluster inteiro de Kubernetes para colocar só esse serviço lá dentro. Vai funcionar? Vai. Vai funcionar bem? Vai, muito bem. Mas você tem tecnologias melhores. Você tem Lambda no AWS para fazer isso. Você tem Azure Function dentro do próprio Azure para fazer isso. Então, tem opções melhores. Por isso que é importante a gente conhecer as opções, né, para que no momento em que você precisar daquilo, você está preparado e aquilo está disponível para você usar. Bom, recado dado, vamos para a prática, né? Deixa eu abrir aqui o meu terminal. Antes, eu queria mostrar para vocês basicamente os recursos que a gente tem, tá? Obviamente, eu não criei uma aplicação, né? Estou começando uma empresa agora, então não tem muito tempo disponível, mas eu trouxe aqui um container público, que é o EcoServer, tá? Ele só vai, quando a gente bater nele, ele vai retornar os dados, as variáveis daquela requisição que a gente acabou de fazer, tá? Ele é uma aplicação bem simples e serve para demonstrações mesmo. E esses aqui são os recursos que eu citei mais cedo. Então, eu tenho aqui um deployment e eu tenho um service. Aí você fala, Renato, mas cadê o pod? Cadê o repo P7? Cadê? O Windows está aqui, né? Mas cadê todos aqueles outros? Para nossa demonstração, eu vou precisar apenas desses, tá? Então, o deployment, ele é o cara, é como se ele fosse o template para o seu pod. É como se ele dissesse para o Kubernetes, essa aqui é a configuração que eu preciso para a minha aplicação. Então, o que eu estou dizendo para ele aqui? Falando, eu vou ter 2 réplicas desse serviço, tá? O nome da minha aplicação, o que eu vou colocar aqui como selector, que é a forma como o Kubernetes acha as coisas lá dentro, tá? Eu vou definir uma tag chamada app com o nome EcoServer, tá? O meu template é a mesma coisa. E aqui eu tenho a especificação do que vai ter dentro do meu pod, tá? Então, containers, no plural mesmo, porque eu posso ter mais de um container dentro do mesmo pod, tá? E aqui eu estou definindo um container. Então, o que eu estou dizendo? Que esse container tem uma imagem tal, que está nesse repositório aqui do Google, tá? Você pode usar, obviamente, um repositório privado, todas as clouds basicamente têm isso, o Google tem o Container Registry, o Azure tem o ACR, enfim, cada um deles você tem a possibilidade de configurar o seu Container Registry privado, então a sua aplicação não precisa ficar pública. Estou dizendo que o nome é EcoServer e que ele vai rodar na porta 8080, basicamente é isso. Aqui no meu service,
O service é o cara, lembra? Que eu falei que ele faz como se fosse um load balancer do seu pod ali dentro do cluster. De forma bem simples, tá, pessoal? O que ele tem? Ele está dizendo assim, olha, o serviço ele roda na porta 80 e ele vai como destino, ele tem como destino a porta 8080, que é a porta do meu container. Tá? Eu rodo no protocolo TCP e o meu selector é EcoServer. Tá? É o mesmo que está aqui. Ó. Bom, fora isso, o que a gente tem? A gente tem um cara que chama Ingress. Opa, posso sim, cara. Deixa eu aumentar aqui, peraí. Me avisem se ficou bom, tá? Ou se precisa aumentar mais. Valeu. Onde eu estava? O Ingress. O Ingress é o cara que você configura o seu domínio, tá? E então, você diz para onde a sua rota vai apontar, tá? Então, basicamente, o que eu estou dizendo aqui, ó? Estou dizendo que eu tenho um host nesse endereço, eco.renatomachado.com.br. Quem quiser pode abrir esse link, tá? Já vai dar 404, mas faz parte do... Tá tudo programado, tá? É para dar 404 agora mesmo. E o que eu estou fazendo aqui é mapear o caminho o root mesmo, desse endereço, para esse serviço. Então, quando o Windows identificar que esse cara aqui foi chamado, ele vai checar quais são os paths. Se eu tenho um path para o root, ele vai achar, tem um path para o root. Então, para qual serviço eu mando? Eu mando para o EcoServer na porta 80. Então, entra no EcoServer na porta 80, ele tem um destino da porta 8080 para o app EcoServer, e aí eu vou lá para o pod, e está aqui a minha porta 8080. Então, basicamente, é esse fluxo que é seguido, tá? Para a gente colocar para rodar, eu tenho um cluster que eu criei aqui no meu Azure, tá? E aqui, aproveitar que a gente está nessa tela, só para mostrar, tá? Esse aqui é o cluster que está rodando, eu não vou criar aqui ao vivo, porque demora alguns minutos, e a gente não tem esse tempo a perder, inclusive só tem mais 7. Mas a criação de um cluster é muito, muito simples, e vale a pena você criar. Você consegue criar um cluster, por R$100 por mês, vale a pena você criar um cluster desse para você estudar, para você testar, enfim, tem opções gratuitas na internet, no próprio site do Kubernetes, tem lá a parte de learning para você aprender, ele deixa você simular alguns cenários, um ambiente controlado, enfim, então não tem desculpa, tá? Em clouds, eu sei que no Azure, já tem um tempo que eu não uso o Azure, tá, pessoal? Estou usando Kubernetes agora no Google, mas eu sei que o Google ele tem máquinas Spot, tá, que você consegue, são máquinas muito mais baratas e que você consegue pagar um valor muito mais baixo, tá? Então, o Google é uma opção. Aqui no Azure, eu sei que tem isso para clusters que são do sistema operacional Windows, para Linux, eu não lembro se já tem, tá? Eu não sei se já tem, na verdade. Mas, enfim, é muito simples, você escolhe o grupo de recurso, coloca um nome, vamos acelerar aqui, senão não dá tempo. Escolhe o tipo, a gente poderia fazer uma palestra inteira só para falar qual o tipo de máquina que a gente escolhe, tá? Basicamente, o que você vai ter que fazer é ver quanto a sua máquina gasta de CPU e memória, saber o quanto uma instância da sua aplicação aguenta de conexão, e saber até onde ela vai, qual que é esse range aí de CPU e memória da sua aplicação, saber quantas réplicas você quer ter e fazer a conta. É basicamente assim que você provisiona um cluster. E é claro, você pode ter tipos de máquinas diferentes, para momentos diferentes do dia, inclusive, ou do momento da sua aplicação, tá? Isso pode mudar depois de forma muito fácil. Escolhe aqui, eu escolhi o mais simples. O que você precisa fazer é isso, tá? Mais nada aqui, você pode só mandar criar e tá pronto. Ele vai provisionar o seu cluster da forma padrão. O restante aqui fica para um próximo Cloud Santo Cerrado, beleza? Bom, para a gente colocar aqui na prática, vamos lá. Só para eu ver se eu estou na pasta certa. O que eu vou fazer aqui, dar um comando, chama kubectl, apply, ou seja, eu vou aplicar o que está em arquivo nessa pasta, na pasta atual. Então, ele vai pegar todos os meus arquivos aqui, deployment, o Windows e o service, e vai criar eles lá no meu cluster. Então, se eu der um kubectl get pods,
O kubectl é muito simples de usar. A API dele é muito simples, né? Se eu dou um get pods, tá ali, EcoServer rodando. E agora, se a gente tentar abrir aqui o meu endereço, ele já vai estar batendo. Tá? Quem quiser abrir esse endereço aí, pode abrir. E é até bom que vocês abram mesmo e me falem se tá funcionando, tá? Porque eu vou fazer uma loucura aqui daqui a pouco. Então, vamos lá. kubectl, eu vou dar um get services. Ele vai me mostrar os meus serviços, o EcoServer está ali. E kubectl get ingress. Ele vai me mostrar o ingress aqui apontando para o meu host. E ele tem um endereço IP. Esse endereço IP, eu acho que dá para mostrar aqui, é onde você configura o seu host, tá? Então aqui, ó, estou lá no registro BR, no meu domínio, eu configurei esse endereço com domínio tipo A nesse IP, tá? É bem simples, bem trivial mesmo, tá? Aí, como que você edita um arquivo, né? Um pod, um container, enfim, você pode dar um kubectl get deployments. Deployment. Foi? E eu poderia aqui, ó, simplesmente fazer assim, ó, kubectl edit deployment EcoServer. Tá aqui o meu deployment criado, tá? Para facilitar, vamos alterar por aqui mesmo, vai. O que eu vou fazer aqui, ó, é alterar o número de réplicas, tá? 2. Eu vou colocar 200. É isso mesmo. Lembra da gente falar que podia escalar? Então vamos escalar para valer, né? Eu salvei o arquivo, salvei aqui. Se eu der agora um kubectl get pods, tá ali, ele está criando todos os meus 200 containers daquela mesma aplicação. Isso é que é escala, isso é que é escalar em tempo real, tá, pessoal? Eu vou dar um get pods -o wide, só para vocês verem mais algumas informações que tem do pod aqui, tá? Esse aqui, por exemplo, são os nós. É onde é a máquina virtual, aonde está provisionado cada pod. Beleza? Bom, o tempo está acabando. Tinha muito mais coisa para mostrar aqui, mas infelizmente o tempo não permite. Enfim, acessem a aplicação, é para estar rodando, né? Se a gente... um detalhe, eu vou fazer a loucura aqui antes de terminar. Eu vou deletar todos os pods. Mandei deletar tudo. Mesmo assim, a minha aplicação tem que continuar rodando, tá? Então, se a gente atualizar aqui, ó, continua rodando. Sem nenhuma interrupção. E meus pods estão morrendo. Eles estão morrendo e sendo criados novamente. Tá? Então, isso é escala, isso é disponibilidade. O Kubernetes te entrega isso. Seu cliente não percebe a diferença e você gera mais valor para o seu usuário final. Beleza? Bom, pessoal, é isso. Abri para perguntas aí. E, enfim, espero que vocês tenham gostado. Tá? Então, perguntas, sugestões, xingamentos, fiquem à vontade. Rapaz, gostei demais, hein? Gostou? Curti. Colocar ali pontuando para a turma o passo a passo. O que eu mais gostei, não vou te enganar, que se atualizem, galera. Aprendam algo novo, tá mudando constantemente. Eu vi essa palestra do Renato, parecida há um tempo atrás, ele mostrando no Azure, e hoje ele já mostrou aí funcionando no Google Cloud. Aqui ainda estava no Azure, tá? Mas no dia a dia eu já uso o Google. Falando em Google, aproveitando a deixa, aquele gatilho, a nossa próxima palestrante me parece que conhece muito de Google e vai compartilhar isso com a gente. A gente tem uma pergunta ali, ó. Renato, quando você escala a aplicação, há alguma configuração adicional para fazer no load balance? Legal. E aí, Diego? Bom te ver aqui, cara. Na verdade, não tem nada, nenhuma configuração fazendo load balancer, tá? Por trás, o Azure provisiona um load balancer para você, tá tudo integrado ali com o Azure. Aqui você não tem que fazer absolutamente nada. É do jeito que eu mostrei. Sua aplicação caiu, um nó caiu, vários nós caíram numa região do mundo, por exemplo. Ele vai subir em outra região que tiver configurado, você não tem que configurar nada. É automático. Essa é a beleza, né? Isso é lindo. E antes da próxima pergunta, quem prestou atenção na palestra do Renato deve ter revisto uma das frases coringa nela, né? Então, próxima pergunta.
quando você escala, ele cria novos pods no cluster atual ou também escala recursos na nuvem? Pergunta do José Mendes. José, ele cria novos pods no cluster atual, tá? Ele não cria recursos novos. Ele cria recursos novos quando você cria um ingress novo ou quando você transforma um service do tipo load balancer, né? E não cluster IP ou outro tipo que tem. Mas não, quando você cria cluster novo, quando você escala os pods, ele não cria recurso novo. Se você olhar, ele tem o seu, aqui ó, se você der um kubectl top nodes, ver se dá para aumentar esse cara também, né? O top nodes, ele mostra quanto você tem de CPU em memória, um percentual também. Então, a única coisa que você tem que ficar atento é isso aqui. Fechado. Renato, te agradecer mais uma vez. Muito obrigado por a gente compartilhar conhecimento. O grande foco do evento é esse, é reunir tecnologias diferentes e pessoas interessadas em aprender. Turma, muito obrigado. Renato, brigadão.